Olá, tudo bem? Estamos aqui nesse terceiro episódio do Inteligência Abstrata para a gente dar continuidade ao estudo, digamos assim, que a gente vem fazendo desde o primeiro sobre a filosofia de Lao Tse, Lao Tzu, Lao Zi, seja lá qual tenha sido o nome dele. Eu percebi nos dois primeiros programas, e com muita alegria principalmente, porque nos comentários do YouTube, que eu tenho feito questão de responder a todos ou quase todos, né? O retorno tem sido muito bom. Muitas pessoas têm entendido o propósito que a gente se dispõe a fazer com o inteligência abstrata. Ir atrás do hermetismo, ir atrás do ocultismo, do bom hermetismo, da boa filosofia e da busca da verdade. Porque essa verdade é o que nós mais vamos falar aqui. E nós vamos abordar a verdade, entre aspas, porque a gente não tem a definição ainda, de todos os pontos de vista. Todos os pontos de vista, porque a gente tem que estar aberto a todos os pontos de vista para a gente criar o nosso ponto de vista e para depois, no final, quando a gente tiver um outro tipo de entendimento, aí sim a gente não precisar mais de fazer pergunta nenhuma, programa de televisão nenhum, porque a gente vai ter consciência e ciência de tudo, né? Esse dia vai chegar cedo ou tarde, eu aqui ou não estou aqui, gerações futuras, sejam quantas forem, isso um dia acontecerá. Isso um dia acontecerá porque existe uma lógica, existe uma certeza. Se você olha para tudo, muitas vezes eu sou repetitivo, mas tem que, às vezes a gente batendo na mesma tecla muitas vezes, ou ela estraga, né? Ou então as pessoas começam a perceber certas coisas, né? Porque ainda estava comentando ontem, numa conversa filosofal, digamos assim, que hoje é a coisa mais difícil de acontecer, é você conseguir manter uma conversa de alto nível com alguém. Você vai conversar com alguém, o que você vai conversar? Porque eu saí aqui, porque eu fui ali, eu fui no shopping, comprei isso, comprei aquilo, vou viajar, tal, e não tem conteúdo. Tem conteúdo, mas não tem conteúdo, porque o conteúdo que você almeja, o conteúdo que você busca, aquele conteúdo que vai te ajudar a buscar suas respostas dentro de si, é muito difícil. Então, quando você encontra essa oportunidade, você deve ir atrás aproveitar, usufruir bem daqueles momentos. Então, eu tenho visto no YouTube comentários muito bons, pessoas que estão entendendo a proposta, e tá aí. Outros que não estão entendendo, não tem problema, não vão assistir o Inteligência Abstrata, porque não sentiram a empatia, não sentiram a ressonância, não sentiram a reverberação em si. Mas isso não tem problema, faz parte do processo e já estou feliz com os resultados auferidos, né? Eu não tenho que estar feliz com nada, porque mas quando você faz alguma coisa, é bom você ver que aquilo que você está fazendo tem alguma utilidade, né? Então, se uma pessoa dá um retorno, 2 pessoas, 3 pessoas, 100 pessoas, isso é muito bom. Muito bom, porque elas estão captando a essência e essas novas sementes serão as portadoras de muitas coisas que serão descobertas no futuro. Descobertas, ou seja, estão cobertas e nós vamos simplesmente descobri-las, tirar a cobertura, né? Perceberam isso aqui? Às vezes as palavras têm um sentido que a gente nunca parou para prestar atenção. Então hoje nós vamos continuar falando sobre a filosofia de Lao Tse, Lao Tzu, Lao Zi, que é uma filosofia fantástica, mas antes eu queria chamar a atenção para algumas coisas que nós ainda estamos muito presos. Eu trouxe 2 histórias hoje que são interessantes. Pode ser que você já conheça, pode ser não sei o que lá, mas vamos prestar atenção. Alguém me mandou essa semana, e eu estou esperando outros envios de vocês, assim como sugestões que já me foram dadas, né? Algumas sugestões me foram dadas que não tem nada a ver com o escopo do vídeo inteligente, não. Do inteligência abstrata, né? Não entenderam, algumas pessoas ainda não entenderam o propósito do inteligência abstrata. Eu não posso ficar colocando no inteligência abstrata
coisas que não podem ser provadas, coisas que não podem ser autenticadas. Senão, aí perde o sentido do programa. Vamos falar sobre outras coisas e não é isso. Então o filtro vai ser muito grande. E ao contrário do primeiro programa que eu falei, naquele programa de 20 minutos, o inicial, a dificuldade incrível que eu havia encontrado para falar sobre verdades, sobre uma série de coisas, hoje já não é mais realidade, porque as coisas se abriram de uma certa forma que nós vamos ter assunto por muito, muito tempo, muitos anos. Daí, mais uma vez, reitero aqui, há possibilidade, isso vai depender de tempo, porque, por enquanto, eu faço tudo sozinho, né? Tem que fazer tudo, editar não, quem edita é meu filho, mas é cuidar, gravar, programar, vamos ver o que nós vamos falar, tudo isso aqui, preparar. Então, mas tudo bem, até onde a gente consegue, vai. Enquanto isso não for possível, nós vamos estar limitados, mas eu quero e tenho certeza que o Inteligência Abstrata terá mais de um programa por semana, né? E não é reprise não, programa novo, porque o assunto é muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pois bem, vamos dar uma visão geral então de como nós estamos hoje. E alguém me enviou nessa semana, eu fiquei muito feliz, uma alegoria, vamos chamar alegoria, sobre a humanidade. E diz o seguinte: vocês estão percebendo que eu estou de notebook hoje, né? Que é muito melhor assim eu posso não desviar os olhos da câmera e só abaixar um pouquinho o olho aqui, e aí fica mais prático eu poder trabalhar sem ter que abaixar para ler alguma coisa, já está aqui na minha frente. Então diz o seguinte aqui: fato número 1, ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio nele. Estou perdido, sem esperança, caí naquele buraco, né? Não é culpa minha, tinha um buraco na rua e eu caí lá. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Vai pensando. Fato 1. O título do texto é Humanidade e nós estamos falando, vamos ver onde é que a gente se encaixa nisso. Repetindo, ando pela rua, estou andando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio. Por que eu caí? Vamos lá. Porque eu estava distraído, estava olhando o smartphone, estava não sei o que, no mundo da lua. Estou perdido, sem esperança, porque eu estou lá no fundo do buraco. Não é culpa minha. A gente acha que nunca é culpa nossa, né? O buraco apareceu lá e você estava andando, o buraco apareceu, você caiu, não é culpa sua. Você devia estar olhando, se você estivesse atento, não aconteceria nada disso. E leva uma eternidade, geralmente, para a gente encontrar a saída. Quando a gente cai no buraco, quando a gente fica sem esperança, quando a gente está perdido, realmente leva uma eternidade para a gente encontrar saída. Ok? Muito bem. Aproveitando, antes da gente dar sequência, no programa da semana passada, no programa número 2, eu postei na seção de comentários do YouTube o texto que foi passado, que foi lido para vocês aqui. Então, não se preocupe em escrever nada, em gravar nada, porque vai estar disponibilizado. Inclusive, isso que eu estou passando aqui agora, eu vou disponibilizar na seção de comentários do YouTube, porque é muito importante que a gente tenha isso em mãos, né? E possa compartilhar também. Segundo fato desse mesmo caminho da humanidade. O primeiro, vocês já viram o que aconteceu, né? Segundo, ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Mas eu finjo que eu não estou vendo ele. Caio nele de novo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Quando eu estou lá dentro do buraco, eu não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. De novo, não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Ou seja, ando pela mesma rua, repito a mesma coisa, eu vejo aquele buraco, finjo que não vejo, né? Caio nele de novo. Quantas coisas a gente faz assim, né? Tá? A gente vai se identificando, ouvindo isso aqui, a gente vai se identificando com muitas coisas que a gente fez e faz ainda na vida, né? Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, de novo, puxa, de novo essa situação, caramba. A gente reclama para a vida e se revolta contra
contra as energias, contra quem quer que seja, né? E ainda assim, não é culpa minha. É culpa sempre de um terceiro. E leva um tempão para sair de novo daquele buraco. É o fato 2. Fato 3 da humanidade, que somos nós, né? Ando pela mesma rua, de novo. O caminho ali. Há um buraco fundo na calçada, aquele mesmo buraco. Vejo que ele ali está. Eu olho, agora eu vou, opa, o buraco continua ali. Ainda assim eu caio nele. Puxa vida, é um hábito. É um hábito. Já criei hábito de cair no buraco. Meus olhos se abrem. Sei onde eu estou. Aí eu já tenho consciência. Cair nesse buraco é um buraco, aquele buraco que 2 vezes, essa é a 3ª vez que eu caio. Opa, agora eu sei que eu estou dentro do buraco. Os meus olhos se abriram. Eu tenho consciência de que eu estou no buraco. Agora sim. Sei onde estou e assumo que a culpa é minha. A culpa é minha. Agora eu assumo. Não foi culpa de ninguém. Foi culpa da prefeitura, não foi culpa do buraco, não foi culpa da rua, não foi de ninguém. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Bacana. Consciência. Consciência. E eu saio do buraco imediatamente. Quando eu tenho consciência disso, saio do buraco conscientemente. E o 4º episódio. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, aquele mesmo buraco. Aí o que eu faço? Eu dou a volta. Eu não caio mais no buraco. Eu dou a volta naquele buraco. Então o que significa isso? Eu já deixei de ser teimoso, já tive as minhas experiências, já tenho um nível de consciência. Eu já não quero mais cair no buraco, eu estou atento e eu dou a volta. Eu dou a volta. E para finalizar, a humanidade, como deve ser, como nós somos e como nós devemos ser, essa aí é muito gratificante esse envio dessa mensagem para mim, dessa história. O 5º episódio, ando por outra rua. Aí já superei tudo aquilo lá, já tive aprendizado daquela rua e agora não ando mais, não preciso mais andar por aquela rua, porque eu sei que tem buraco, que eu tenho que desviar, isso aqui. Então o que eu faço? Eu arranjo uma nova rua. Bacana, né? Tenho certeza que você gostou e eu gostei muito de ter visto isso. Então nós somos assim. E isso faz com que a gente tenha que tomar consciência dessas coisas. Gravem, leiam essa história depois que vai estar lá nos comentários do YouTube, para a gente ir gravando isso, porque o que a gente grava geralmente? A gente grava geralmente aquilo que a gente fica ouvindo todos os dias, ou no lugar onde a gente almoça, ou no lugar onde a gente está com a família, ou no lugar que a gente se encontra para conversar com amigos, com não sei o quê, ou nas coisas que a gente assiste, ou nas coisas que a gente vê nos portais da internet. Então são coisas, são informações subliminares que vão nos fazendo continuar nessa cegueira para cair nesses grandes buracos que tem aí, o buracão que todo mundo cai e continua caindo. Nós temos que mudar de rua, né? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, boa parte de nós vai conseguir, né? E o Inteligência Abstrata é uma nova rua, pode ter certeza, porque nós vamos estar vigilantes, sabemos que tem buraco, sabemos que tem buracos, sabemos que tem a rua, sabemos tudo, e nós vamos andar por uma nova rua. Já estamos andando por uma nova rua. Então é isso. Então, vamos lá, hoje nós vamos dar sequência aos ensinamentos de Lao Tzu, mas antes também, eu preciso passar mais uma historinha que me veio à mente também, e me ajudaram bastante a buscá-la, porque eu tinha esquecido como buscar a fonte, eu tinha visto por outro nome e eu não achava, que é outro retrato da humanidade. Eu gosto desse tipo de histórias porque é fácil de você gravar, né? Porque se eu ouvir blá 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 blá, fica difícil. Quando tem alguma história que você vai gravar, esse negócio da humanidade, eu tenho certeza que você não vai esquecer da Rua do Buraco. Tenho certeza. Se perguntar para 20 telespectadores aí daqui a 2 meses, mais da metade vai se lembrar dessa história. Então tem uma outra história que mostra como é o nosso caminho, né?
que nós estamos buscando? Está reiniciando aqui o computador, tinha esquecido de ligar antes de começar o programa, então vocês perdoem esses erros, temos que esperar algum minutinho, porque está aqui para eu poder passar para vocês. Então, desde os primórdios, hoje nós somos pessoas totalmente perdidas. Nós estávamos falando ontem, ainda estava conversando, como eu disse, numa conversa filosofal, sobre essa questão do que a gente sabe, do que a gente, esse mundo é o mundo da ilusão, como muita gente fala, esse mundo é um mundo de Maia. Eu respondo, eu digo, Eustáquio diz, que é e não é. É e não é. É um mundo ilusório? É por quê? Porque existem coisas além disso aqui. Peraí, calma. Não estou falando em espírito, não estou falando em anjo, não estou falando em coisa nenhuma. Estou falando uma coisa que é óbvia e ululante. Existem algumas coisas que, apesar da gente não enxergar, não perceber, a gente consegue comprovar. A ciência está aí para mostrar uma série de coisas que a gente não vê, não enxerga, não percebe, mas que existem, e provado cientificamente, né? Então, quando é Maia, isso aqui pode ser uma ilusão, mas é uma ilusão verdadeira. Eu consigo tocar, eu consigo ver, isso aqui é real. É real, consigo, é duro. Se eu bater minha cabeça aqui, meu braço, meu joelho, vai doer pra caramba. O beijo que eu dou, o abraço que eu dou, o cumprimento que eu dou, a comida que eu como, a coisa que eu bebo, isso aí tudo é real. Vai dizer que é ilusão? Não é bem assim que é ilusão. Só porque eu não enxergo outra coisa, porque me falta a capacidade de fazê-lo por enquanto, não deixa de ser real. Então, entenderam o que eu quero dizer? Então é um mundo irreal? Pode até ser. Mas só diz isso quem conhece o outro lado da moeda, digamos assim, sei lá, qual é uma coisa que... Sim, uma coisa que a gente possa ver. Então, é relativo. Vamos começar a pensar. Então vamos lá, deixa eu buscar aqui a minha história. O que está instalando aqui? Tá. Deixa eu cancelar um pouco aqui uma coisa. Então vamos lá. Vamos trazer essa minha história para outro comportamento humano. Está aqui. O nome muita gente deve conhecer, né? Que é A Trilha do Bezerro. Isso aí, estava andando outro dia e me lembrei dessa questão sobre a Trilha do Bezerro. Deixa eu abrir aqui. Alguém já ouviu falar disso? Algumas pessoas sim. Vamos lá. Ele está meio moroso aqui. Tá aqui. Vamos abri-lo, pronto. Está abrindo, muito bem. Deixa eu exibir. Pronto, agora deu. Chama-se A Trilha do Bezerro. Olha a história, ó. Certo dia um bezerro precisou atravessar uma floresta virgem para voltar ao seu pasto. Sendo um animal irracional, ele abriu uma trilha tortuosa na floresta, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia seguinte, um cão que passava por ali usou essa mesma trilha torta para atravessar a floresta também. Depois foi a vez de um carneiro, líder de um rebanho, que fez isso com seus companheiros. Fez eles seguirem pela mesma trilha torta, aberta pelo bezerro, e depois o cachorro passou também. Mais tarde, sabe-se lá quando, os homens começaram a usar esse caminho. Entravam e saíam, viravam à direita, à esquerda, abaixando-se, desviando-se de obstáculos, reclamando e praguejando, até com um pouco de razão, mas não faziam nada para mudar a trilha.
Está se identificando com algo? Depois de tanto uso, esta acabou virando uma estradinha, essa trilha acabou virando uma estradinha, onde os pobres animais se cansavam sob cargas pesadas, sendo obrigados a percorrerem em 3 horas uma distância que poderia ser vencida em no máximo 1 hora, caso a trilha não tivesse sido aberta por um bezerro. O bezerro é um ser irracional, ele foi buscar um caminho e foi assim, todo mundo depois começou a seguir aquele caminho, estava aberto. Muitos anos se passaram e a estradinha tornou-se a rua principal de um vilarejo e posteriormente a avenida principal de uma cidade. Logo, a avenida transformou-se no centro de uma grande metrópole e por ela passaram a transitar diariamente milhares de pessoas, seguindo a mesma trilha torta feita pelo bezerro centenas de anos antes. Os homens têm a tendência de seguir como cegos pelas trilhas de bezerros de suas mentes e se esforçam de sol a sol a repetir o que os outros já fizeram. Contudo, a velha e sábia floresta ria daquelas pessoas que percorriam aquela trilha, como se fosse um caminho único, sem se atrever ao que os outros já fizeram, a mudá-lo. Desculpe. A propósito, a pergunta é: qual é o seu caminho? Sensacional essa história, sensacional esse conto. Dá para perceber, vou repetir uma frase importantíssima de todo esse texto: os homens, a humanidade, têm a tendência de seguir como cegos pelas trilhas de bezerros de suas mentes, né? E se esforçam de sol a sol a repetir o que os outros já fizeram. Fantástico! A pessoa que conseguiu fazer essa metáfora é fantástica. Nós somos exatamente assim. Nós seguimos caminhos que os outros criaram. Nós não temos coragem, poucos tiveram coragem, e os poucos que tiveram coragem são essas pessoas que estão projetadas, que têm nome de rua, que são lembrados como heróis, como grandes filósofos, como todas essas coisas. Por quê? Porque ousaram mudar, Essa é a humanidade. Então é fantástico o ensinamento contido nessa pequena história. Então, até quando nós vamos seguir essa trilha criada pelos bezerros da nossa mente, né? Já disse e repito. Se eu já disse, estou repetindo, claro. O que nós sabemos hoje? Não sabemos nada. De verdadeiro, o que nós sabemos? 95% do que a gente sabe não é nosso, é de terceiros. Coisas que aprendemos, coisas que imaginamos, coisas que nos ensinaram. Nós mesmos não sabemos absolutamente nada. E é muito mais cômodo eu estar sentado aqui, ou você estar sentado aí na televisão, ou você pegar um livro, ou você assistir uma palestra, isso aqui e tal, e ficar ouvindo ali, buscar ou entrar numa sociedade, num grupo de estudo, numa escola, tudo isso aqui. Então, para quê? Para você buscar respostas prontas. Sempre do mesmo bezerro, do mesmo bezerro, o mesmo bezerro. Quem que vai passar? Como é que eu posso passar uma coisa de 300 anos atrás? Eu não estava lá, eu não vivenciei aquilo, não é minha verdade. Eu ouvi falar, mas foi verdade, mas não foi minha, eu não vivenciei aquilo. Eu ouço como história e beleza, e aí? Estão conseguindo captar onde é que nós queremos. Então, isso tudo que nós vamos passar, nós vamos dar sequência aos ensinamentos de Lao Tse agora. E Lao Tse e tantas outras pessoas, tantos outros filósofos, tantos outros ocultistas, tantos outros hermetistas, conseguiram captar essa essência da questão, esse caminho. Alguns conseguiram alcançar, outros, a maioria não, a grande maioria não. E nós continuamos usando, como eu falei no primeiro programa, é muita ousadia, mas nós vamos usar. Se a gente não usar, a gente não vai, né? Quem não tem coragem não adianta, não vai chegar a lugar nenhum. Se não ousar, não chega a lugar nenhum. Então nós vamos ousar, tentar entender, compreender, fazer uma limpeza
mental, deixar a mente limpa, tentar deixar a mente limpa, a mente sossegada, para que a gente possa visualizar o mundo como ele é em outro aspecto, né? Porque nós conhecemos esse que a gente vive aqui. Lindo pra caramba, não podemos negar, lindo pra caramba, maravilhoso, maravilhoso. Muitas pessoas maravilhosas, muitas paisagens, muitos animais, maravilhoso. Mas há que ter alguma coisa que a gente não perceba, que a gente não enxergue, mas que a gente sente que existe, porque nós somos parte de um todo, né? Parte de todo. Isso não precisa ser filósofo, isso não precisa ter a mente limpa nem nada. Você está num lugar. Tem madeira, tem você. Como é que eu posso ser igual a madeira? Bom, você pode não ser igual a madeira, mas você é constituído das mesmas composições da madeira. Você está num planeta. O planeta tem exatamente o que você tem. Se você for fazer exames clínicos em você, você tem sódio, potássio, ferro, níquel, carbono, isso aqui você tem tudo. Tudo a mesma coisa que a Terra tem. Então você, a Terra, o planeta, tudo que está aqui é uma coisa só. É uma coisa só. Agora, a gente não entende isso, não sabe, não imagina, não pode. A nossa mente ainda está meio turva. Meio não. Sou bonzinho de dizer isso. Tem um monte de coisa. Então a gente não consegue enxergar. Somos culpados, que nem a primeira da humanidade, do buraco, tudo isso aqui? Sim. Mas agora já está na hora da gente mudar de rua. Nós vamos mudar. Então é isso. Bom, não estou aqui para filosofar muito não. Mas é para a gente começar a sentir já o escopo da questão de que nós vamos mudar. Nós vamos mudar e nós vamos ajudar. Mais a quem vier, mais as pessoas que forem se identificando com a proposta do programa, as pessoas que forem lendo o que for sendo postado nos comentários do YouTube, nós vamos chegando lá. Não precisamos nos santificar, não precisamos mudar tudo, não precisamos botar roupinha branca, não precisamos fazer isso, não precisamos nada. Precisamos apenas mudar de rua. Só isso. Continuamos andando, quer continuar andando nessa rua? Sabe que tem um buraco, já vai saber que tem um buraco. Mas vamos mudar de rua. E nós vamos fazer isso. Vamos tentar, a princípio, conciliar as coisas, né? Opa, tem um buraco, tal. Depois vai chegar uma hora lá na frente que nós vamos abdicar normalmente de muitas coisas que são inúteis para nós hoje. Ou seja, 99% dessas coisas que a gente faz hoje, que a gente lida hoje, que a gente se empenha hoje, são inúteis, né? Por que são inúteis? Porque a gente deixa de conhecer uma outra questão, que é o que nós vamos continuar abordando hoje. Então, vamos lá. Deixa eu buscar aqui, então, a nossa sequência. No programa da semana passada, nós nos atemos em 11 questões do Huahu Xing, né, os ensinamentos de Lao Tse, que eles precisam ser lidos. A gente não pode simplesmente ficar aqui, eles precisam ser sendo relido para poder sendo absorvido, precisa ter entendimento daquilo. Se não entra por aqui, sai por ali, não vale a pena. Você vai perder tempo assistindo o programa e não vai absorver absolutamente nada. Então vamos seguindo aqui, que eu vou... É claro que eu já não podia decorar isso aqui, né? Mas enquanto eu vou falando, você vai vendo o slide aí no seu monitor. E o slide é mais para você, para ter alguma coisa bonita para você ler, ajudar a ler o que está na essência. Então, 11º ensinamento, assim, que dá continuação àqueles primeiros, né? Será que um aroma atrai mais do que outro? Não preferíeis este paladar ou aquela sensação? Será a vossa prática sagrada e o vosso trabalho algo profano? Nesse caso, a vossa mente conhecerá a separação, com relação a si mesmo, com relação à unidade, ao todo. Mantende a vossa mente livre de toda divisão e distinção. Se ela for desapegada, simples e silenciosa, então todas as coisas poderão coexistir em perfeita harmonia e podereis começar a perceber a verdade sutil.
nesse verso, eu não sei como é que eu posso definir isso aqui, estrofe, sei lá, esse texto aqui, esse 11º ensinamento, ele fala sobre essa questão que a gente deve, cada frase nós devemos nos parar para pensar. Será que um aroma atrai mais do que o outro? Por que um aroma, sim, é verdade, atrai sim. Tem coisas que eu gosto de cheirar, tem coisas que eu não gosto de cheirar. Mas por quê? Quem que me deu esse conceito de cheiro bom, cheiro ruim? Hein? Como é que eu posso... Por que eu faço essa divisão? Por que existe essa divisão no meu olfato? Ou na minha mente, sei lá o quê? O paladar, a mesma coisa. Por que isso é gostoso, aquilo não é gostoso? Será a vossa prática sagrada e o vosso trabalho algo profano? Aquilo que você acredita, aquilo que você trabalha é algo errado? Fica sempre esse questionamento, né? Então vejam só essas coisas que a gente tem e que não poderia ter. Com relação a si mesmo, com relação à unidade, com relação ao todo. Se nós mantermos, diz aqui, mantende a vossa mente livre de toda divisão e distinção. Como é que a gente consegue manter a mente livre de toda divisão e distinção? Por enquanto, eu não consigo. Você consegue? Não. Mas nós temos, a partir de agora, lendo isso aqui, ouvindo isso aqui, um grande filósofo que você pode pesquisar, você pode ver o trabalho, o taoísmo, Tao Te Ching, Tao Te Ching, está aí para mostrar quantas pessoas seguem, quantas pessoas têm uma filosofia maravilhosa ensinando e trabalhando em cima disso. Então, tem fundamentação tudo que foi passado por esse sábio filósofo chinês. Então, se ela for desapegada, simples e silenciosa, então todas as coisas poderão coexistir em perfeita harmonia e podereis começar a perceber a verdade sutil. A partir do momento que eu não crio mais divisão de nada, que eu não sei o que é, eu não sei o que é cheiro bom, o que é cheiro ruim, para mim é um aroma. Eu não sei a distinção entre ruim e bom, não tenho mais isso aqui, né? Então, o que eu faço, o que você faz, maravilhoso o que você faz, tudo é maravilhoso. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso em perfeita harmonia, você vai começar a poder perceber a verdade sutil. Dá para captar? Não ficou muito inteligível, né? Mas você já viu que tem sentido, né? Então, o que eu vou fazer? Opa, vou num baile, a roupa daquela... a roupa daquela tá melhor. Opa, eu ainda estou julgando, eu ainda estou dividindo, tudo isso aqui. Não, eu vou num baile e eu vejo todo mundo bonito, todo mundo é lindo, tá tudo lindo. Você viu alguma coisa diferente? Não vi. Estava perfeito, estava tudo bom. Vai numa vitrine, o que tem ali? Qualquer coisa, tá tudo bom. Não é bom, não tem ruim, não tem cheiro bom, não tem cheiro ruim, tudo. Então, mas para isso, onde muda tudo? Na consciência, na mudança de rua que nós falamos primeiro. Vamos seguir. 12º. Desejareis habitar o espaço sagrado? Gostaríeis de gozar do respeito e do companheirismo dos seres espirituais mais elevados? Não preferiríeis obter a proteção dos guardiões dos 8 raios? Nesse caso, acalentai o caminho íntegro. Observai esses ensinamentos com reverência. Praticai as verdades que enunciam e esclarecei-as junto de quantos os desejarem compreender. Recebereis tantas bênçãos do universo quanto existe de grãos de areia no rio da eternidade. Putz, aqui tem muita filosofia e muita sabedoria. E uma coisa me chama a atenção enquanto eu li aqui, e deve ter chamado a atenção de alguém, como é que se fala, se alguém está falando que quer fazer um programa que fale sobre a verdade e que não tenha nada que não possa ser comprovado, como é que essa pessoa fala de seres espirituais mais elevados? Essa questão de ser tem que ser usada uma linguagem para nós, uma linguagem inteligível. Eu me lembro de uma propaganda que a gente vê na televisão, que fica lá, parece um ET, que fica propaganda de uma escola de idiomas, né? Exatamente aquilo. Então eu tenho que falar de uma forma, eu tenho que passar a minha mensagem de uma forma que seja inteligível, para que as pessoas possam depois discernir sobre essa inteligência, sobre essa coisa que eu passei. Então quando ele fala aqui sobre seres espirituais mais elevados,
não quer fazer alusão, acho eu, né? Acho eu, né? Cada um vai ter a sua interpretação, a sua percepção. Esses espirituais não são aqueles, né, que a gente fica imaginando mestres, anjos, essas coisas todas. Não, eu acho que tem coisas que não entendemos, que é... Um dia nós vamos saber o que são os seres espirituais mais elevados. E os guardiões, não preferirias obter a proteção dos guardiões dos 8 raios? O que seria isso aí, os guardiões dos... Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Guardiões dos 8 raios. E se eu fizesse alguma ideia, seria dessa questão que dividiram por aqui, que inventaram por aqui, que passaram, foi um entendimento que passaram por aqui. Né? Se alguém tiver essa interpretação, por exemplo, os guardiões dos 8 raios de uma forma racional, legal, normal, coerente, consciente, pode postar nos comentários para que todos nós possamos absorver, possamos ler e ver se aquilo reverbera em nós. Nesse caso, acalentai o caminho íntegro. O caminho íntegro nós vamos ver no decorrer dessas colocações o que vem a ser. Praticai as verdades que... Observai esses ensinamentos com reverência. Ou seja, né? Praticai as verdades que enunciam, praticai as verdades que enunciam, e esclarecei-as juntos a quantos as desejarem compreender. Então eu preciso compreender primeiro para poder passar depois, né? É o que manda aqui. É o que pede. Receberes, agindo assim, nós vamos receber, segundo o texto de Lao Tse, tantas bênçãos do universo quanto existe de grãos de areia no rio da eternidade. Não faço ideia. A eternidade, o conceito que a gente tem de eternidade é para sempre, né? Então, imagino que os grãos de areia que devem existir no sempre, né? Então é isso aí. Entendimento pequenininho, né? Mas é o que eu vou fazer, a minha consciência atual. Então vamos lá, vamos seguir. Mas nós vamos pensar junto, nós vamos chegar lá. 13º. As partículas diminutas que compõem o vasto universo não são diminutas de todo. Tampouco é vasto esse universo. Isso não passa tudo de simples noções da mente, que se assemelha a um gume a tirar a paras no incriado, procurando torná-lo inteligível e moldável. Contudo, aquilo que está além de toda forma torna-se impossível de entender. E o que transcende todo conhecimento é incontrolável. Resta-nos, apesar de tudo, esta consolação. Aquele que soltar tal gume descobrirá o todo nas marcas que deixa. Sensacional. Sensacional. Esse vasto universo que diz que não é, tampouco é vasto esse universo. Isso tudo passa em simples noções da mente. A mente costuma mensurar tudo, distância, essas coisas. Então nossa mente é muito limitada. Ela é muito limitada porque ela está hipercondicionada, hipercalejada, eu não quero usar termo chulo, né? Hipertranqueirada, cheia de tranqueira, cheia de coisa que não vale, que não tem sentido ou valor algum. A tirar a paras do incriado, tentando definir, e não é verdade isso aqui, o ser humano não vem há éons, há milênios, não sei todos os tempos, tentando tornar inteligível e moldável o incriado. Quem seria o incriado? A inteligência, para mim, que criou isso tudo, a inteligência, não estou nem antropomorfizando ninguém, mas eu vejo que existe uma inteligência que criou isso tudo. Todo mundo tem que ver, seja lá a lei de evolução, seja lá não sei o que, seja lá o que for, mas que existe uma inteligência por trás é indubitável. Aquilo que está além de toda a forma torna-se impossível de entender. Realmente é uma verdade. Por isso que a gente não está nesse caminho, porque a gente ainda não conseguiu entender o que está acima, além de toda a forma. E o que transcende todo conhecimento é incontrolável. Resta-nos, apesar de tudo, esta consolação. Aquele que soltar tal gume, né, o gume tira a paras do incriado, descobrirá o todo nas marcas que deixa. É um passo gigantesco, um passo enorme que eu não quero nem imaginar. Porque para chegar nesse nível, para você entender, tirar esse gume, chegar nesse todo, você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado, vai enlouquecer.
nas coisas que a gente imagina por aqui, né? As coisas falando em linguagem desse mundo. 14. Não podereis dissolver o ego? Não conseguireis abandonar a ideia de eu e os outros? Não podereis abandonar as noções de macho e fêmea, curto e comprido, vida e morte? Não conseguireis dissipar todas essas expressões de dualidade e individualidade? E abraçar o todo sem ceticismo, conflito e pânico? Se o conseguirdes, podereis alcançar a essência da unidade integral. Esses termos aqui que a gente vai procurar definir durante todo o transcorrer dessas explicações, né? E dessa leitura dos próximos programas também. O que é essa unidade integral? Entretanto, tratai de evitar apenas pensar na unidade como algo incomum, sublime ou transcendental, ou uma forma de exaltação, pois assim ela deixará de ser verdadeira unidade, por a limitarmos a esfera mental da dicotomia, mental sempre, pela simples razão de se tratar da unidade. A sua realização encontra-se além de toda a concepção. Trata-se simplesmente de uma verdade total, completa e essencial. Realmente é um entendimento difícil enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento, de discernimento com a mente que nós temos hoje. Então, temos que abandonar o ego, entender o ego, dissolvê-lo, abandonar essa ideia eu, os outros, macho, fêmea, curto, comprido, vida e morte. Concordo, não é fácil, mas nós vamos lá. Devagarinho nós vamos tendo esse entendimento. Cada uma desses itens aqui, que estão numerados, vai até 80 e pouco, se eu não me engano, né? Nós vamos abordá-los devagarinho em todos esses programas e gostaria de debatê-los, inclusive, depois nos comentários do YouTube e, quem sabe, futuramente na própria comunidade do programa Inteligência Abstrata no Facebook, porque seria interessante cada um passar o que está conseguindo entender, porque assim pode despertar no outro aquela... Nós não estamos adquirindo a verdade, o meu entendimento eu passar para você, não. O meu entendimento, junto com o seu, pode ir despertando facetas minhas que estão adormecidas, e é esse que é o objetivo. Então vamos lá, abraçar o todo sem ceticismo, conflito ou pânico. 15. A tolerância é uma virtude necessária na vida, mas para o indivíduo íntegro e altamente evoluído, não existe coisa alguma que se designe como tal. A tolerância existe apenas na esfera da relatividade. Além disso, não existe coisa tal como o outro a quem tolerar. Tal indivíduo desistiu de abraçar toda a noção de individualidade e, depois que se elevou acima dos conceitos relativos da mente, estende uma ação de boa vontade, isenta de preconceitos em todas as direções. Jamais abriga ódio, contesta ou oferece resistência, mas centra-se numa existência de aprendizagem constante. Amar, odiar, sustentar expectativas, tudo isso são formas de apego. E o apego impede o desenvolvimento de nossa existência real. Dessa forma, toda a nossa existência se torna desafeiçoada e existe em relação com todos. Através de uma atitude destituída de convenções. Justamente por isso a sua própria existência beneficia de todas as coisas, porque entendam, aquilo que possui forma é semelhante ao que de forma é destituído. Olha só, entendam, onde está? Está isso. Aquilo que possui forma é semelhante ao que de forma é destituído. E aquilo que adquire vida é semelhante ao que não a tem. Isso constitui a verdade sutil e íntegra do universo, e não uma invenção religiosa. Contudo, só aquele que evolui suficientemente para um estágio elevado poderá entender o que está além do domínio,
da veracidade e da falsidade da lógica comum. Pronto, matou. Agora, perceberam que a nossa lógica é diferente disso aqui, né? Então, aquilo que adquire vida é exatamente semelhante àquilo que não a tem. Aquilo que tem forma é exatamente igual àquilo que não tem. São ensinamentos realmente que, quando eles se apresentam para nós, são novos. Por isso que é abstrato. Para nós isso aqui é abstrato. Inteligência abstrata. Então aí já com o hemisfério esquerdo, ele fala, mas o que é isso? Como é que é isso? Como é que o que tem forma é a mesma coisa do que não tem forma? Ele fala assim, a razão vai falar, não, isso aí não pode ser. Mas o outro lado fala, opa, vou pensar nisso aqui, como é que é isso? Como é que isso é exatamente aquilo que não tem forma? Porque, claro, porque tudo que eu vou dar, o meu entendimento, né? Tudo que eu vou dar forma é simplesmente uma transformação. Eu peguei alguma coisa e dei forma, ele ficou exatamente uma coisa que não tem forma. Mostra isso aí na prática, não sei, faço a menor ideia. Mas já fico pensando assim, o que tem forma é exatamente igual ao que não tem forma. O que tem vida exatamente é semelhante ao que não tem vida. Então vou pensar. Tal indivíduo, essa questão da tolerância, né? Tolerância, a gente fica tolerando, eu gosto desse, eu gosto daquele. E essa questão de você ficar fazendo essas comparações, ela se torna desafeiçoada, como diz aqui. Essa relação se torna desafeiçoada. Está mais profundo do que eu imaginei isso aqui, né? Eu não fico acompanhando isso aqui ou lendo antes de fazer o programa, não. Eu estou, que nem vocês aqui, separo as questões a serem debatidas e nós estamos debatendo aqui juntos. Para mim é novidade que eu estou lendo aqui e nós estamos passando. Então vamos lá. Vamos ficar nesse entendimento. Fazer esse entendimento gravando é uma história, depois é uma outra, depois dá o entendimento pós-programa, né, lendo. 16º, vamos lá. A maior parte das religiões do mundo serve unicamente para fortalecer o apego pelos conceitos falsos. Repetindo, a maior parte das religiões do mundo serve unicamente para fortalecer o apego pelos conceitos falsos, tais como eu e os outros, vida e morte, céu e terra, etc. Aqueles que se deixam enredar por tais falsas noções são impedidos de perceber a unidade íntegra, outra vez o termo unidade íntegra. A virtude mais elevada que podemos exercitar consta da aceitação da responsabilidade por descobrir e transmitir toda a verdade. Repetindo, a virtude mais elevada que podemos exercitar consta da aceitação da responsabilidade por descobrir e transmitir toda a verdade. Alguns auxiliam os demais com o fim de receber bênçãos e admiração. Mas isso é destituído de sentido. Muito simplesmente, outros cultivam a própria pessoa, em parte para poder servir os demais e em parte para servir o próprio orgulho. E como tem, né? E como tem. Na melhor das hipóteses, estes tornar-se-ão meramente capazes de se aperceber de meia verdade. Mas aqueles que se aperfeiçoam pelo bem comum, a esses se revelará toda a verdade do universo. Para poderdes descobrir essa verdade total, praticai a sinceridade na vossa vida diária e partilhai-a de forma humilde com os demais. Desse modo penetrareis o reino do divino. Isso não é messiânico, isso não é religioso. Isso é lógico. Repetindo. Para poderdes descobrir essa verdade total, praticai a sinceridade da vossa vida diária. Na vossa vida diária. Sejam sinceros todos os dias, né? Vão chocar. As pessoas sinceras e transparentes chocam, mas choque é melhor você chocar, é melhor você ser assim como você é. E partilhai-a de forma humilde com os demais. Desse modo penetrareis o reino do divino, né? Além de ser autêntico, você tem que ser humilde, né? Não são coisas fáceis, tem tanta coisa para jogar fora, né? Tanta bagagem que a gente traz aqui de outros, né? Não é nossa essa bagagem aqui.
Tem um monte de coisa que não é nossa. A maioria das coisas que nós carregamos não é nossa. Esse foi muito claro, acho que não permite nem comentário, né? Está muito claro. Vamos para o 17º. Não adoreis deuses nem instituições religiosas, como essência da verdade sutil. Porque proceder desse modo implica estabelecer intermediários entre vós próprios e o divino. Isso aqui não foi novidade para vocês agora, né? Isso não é. A gente já sabe de alguma coisinha. E tornar-vos pedintes em busca de um tesouro que se acha oculto dentro do vosso peito. Se pretenderdes venerar o absoluto, tratai primeiro de descobrir no vosso próprio coração. Só depois de descobrirmos a natureza divina é que a oração ou qualquer forma de reverência da vida universal pode representar um culto espiritual. Então, a vossa veneração adquirirá significado. Porque hoje a gente não sabe absolutamente o que a gente faz. Nós somos papagaios de pirata, nós somos ruminantes, passamos as coisas sem saber o que nós estamos fazendo, ou não saber o sentido nenhum. Não adoreis deuses nem instituições religiosas. Nós ficamos adorando sem saber por quê. Só depois de descobrirmos a natureza divina é que a oração ou qualquer forma de reverência da vida universal pode representar um culto espiritual. Então a vossa veneração adquirirá significado. Quando você souber o que você está fazendo, quando você não estiver adorando deuses, né? Vamos deixar generalizado deuses, né? Instituições religiosas, isso aqui, aí sim. Quando você souber reverenciar. Certa vez, eu estava em Salônica, com meu amado tio, já falecido. Nós estávamos sentados à beira da praia, fim de tarde, olhando o horizonte, e eu perguntei para ele, tio, ele era um sobrevivente da guerra, tinha perdido os dois pés pelo gelo, né, a parte da frente do pé, e uma pessoa vivida, sofrida. Perguntei, tio, Leônidas, tio, o que é Deus para você? Como é que você define Deus? E para surpresa minha naquela hora, pela resposta dele, ele disse, Deus é isso que você está vendo, é o sol e o mar. Tudo bem. Quando ele falou, sem isso não existe vida. Sol e o mar. Deixou, e depois, passados alguns anos, eu tomei consciência disso. Eu tomei consciência do que ele falou. No primeiro princípio, tá bom, é o conceito dele, né? Daquilo. Segundo, qual era a definição de Deus, Theos, que ele disse? Não, é o mar e o sol. E realmente aqui neste planeta onde nós estamos, e essa vida que nós conhecemos aqui, sem sol e sem água, não teria vida, não existe vida. Isso é vida, então a definição é essa. Então, a concepção dele é bem diferente, foi diferente da maioria. E os gregos são ortodoxos, né? Ortodoxos, rigorosos, tudo isso aqui. E ele não tinha deixado de ser ortodoxo, muito ortodoxo. Só que ele tinha concepção diferente dessas questões. Ele não antropomorfizou ninguém. Ele simplesmente trouxe uma realidade na concepção dele. E esse entendimento que nós precisamos buscar. Para a gente parar de ser papagaio de repetição e ficar cultuando isso e aquilo, e ter realmente o conhecimento certo, porque aí você vai venerar a coisa certa, você vai ser agradecido, você vai estar em ressonância com a coisa verdadeira, né? Nós vamos chegar lá. Seguinte, vamos lá, 18º. Acompanhar o horário também. Não existe método nenhum para a realização do todo. Considerar qualquer método como eficaz implica a criação de uma dualidade, o que unicamente fará atrasar o vosso entendimento sutil. O indivíduo de comprovada maturidade será capaz de perceber a improdutividade de toda a metodologia rígida externa,
Tendo isso presente, mantém sempre uma atitude sem artifício. É assim também, é sempre livre para seguir o caminho íntegro. Caminho íntegro, de novo, essa palavra. Vamos tentar descobrir mais à frente o que significa. Trata de compreender os ensinamentos dos mestres, é altruísta e cultiva uma visão imparcial, dissolve todos os conceitos de dualidade e desdobra-se no serviço pelos semelhantes. Procede a uma higiene interior e não se torna causa de distúrbios para com seu mentor, com embaraços emotivos ou materiais desnecessários. Supera com brandura todos os obstáculos que se deparam à sua compreensão. Preserva uma sinceridade constante e incondicional e abre o espírito permanecendo como um vaso vazio para receber a luz da comunhão espiritual. Com energia divina, a sua humildade, perseverança, adaptabilidade e cultivo interior evocam uma resposta universal que o inundará de claridade. Também é bem inteligível isso. Tem que ler de novo. Procede uma higiene interior, fazer uma higiene interior, fala sobre o seu mentor, e esses mestres que ele fala, e esse é o mentor, são essas pessoas que realmente, que nem eu falei, de você conversar com outras pessoas a nível filosofal. Todos somos mestres, né? Somos mestres uns dos outros. E aí você vai tendo o entendimento daquelas pessoas que já têm uma certa abertura espiritual. Não gurus, mestres, né? Vamos lá. 19º. Estamos chegando no fim, calma. Para o indivíduo de compreensão comum, que é o nosso caso, né? A dimensão do fenômeno humano parece vasta. Mas, na verdade, nem é grande nem pequena, somente é percebida assim. Para a pessoa de compreensão comum, sempre há aqueles cuja consciência necessita despertar. Na realidade, porém, não há eu nem o outro. Essa divisão que a gente tem, eu, o outro. Para a pessoa comum, o templo é sagrado, ao contrário do campo. Mas também isso constitui uma forma de dualidade, que vai contra a verdade. Aqueles que se acham altamente desenvolvidos preservam uma percepção indiscriminada. Tudo percebem sem nada classificarem, mantendo desse modo a consciência da suprema unidade. Desse modo são suportados por ela. Essa compreensão é o fundamento da consciência reta. Foi aquilo que eu disse no começo do programa, ou no decorrer do programa, que é exatamente não termos essa coisa de você classificar alguma coisa, indiscriminar as coisas. Para mim, sol, chuva não existe, porque eu só conheço o tempo. Dia e noite não faz diferença nenhuma. Feio, bonito, não conheço isso aí. Para mim tá tudo bem. Cheiro bom, cheiro ruim também. Eu e o outro somos um, não tem ele, não tem eu. Mas para a gente adquirir essa consciência não é fácil não. Não é fácil não. Mas vamos lá. Isso tudo vamos reler depois nos comentários. E finalizando por hoje, vamos lá, no 20º item. Um clarividente deve ser capaz de perceber formas indistintas. Porém, ele é incapaz de perceber o incriado destituído de forma. É verdade ou não é? Tem clarividente me assistindo. O clareaudiente pode escutar sons especiais, porém é incapaz de escutar o som do silêncio. O indivíduo dotado do dom da telepatia pode comunicar diretamente com a mente alheia, porém é incapaz de comunicar com aquele que alcançou a não-mente. O telecinético é capaz de mover objetos sem lhe tocar, porém é incapaz de mover o intangível. Olha que filosofia legal, profunda, real, bacana. Isso aqui é inconteste. Isso é inconteste, né? Tais habilidades só farão sentido no domínio da dualidade. Quando houver domínio da dualidade, estas faculdades, essas habilidades farão sentido. Desse modo, não possuem qualquer sentido diante da unidade. Dentro da suprema unidade, nada disso tem realidade. Tudo é percebido constantemente, preservado o seu devido valor.
Então vejam só quantas coisas, apesar, nós estávamos falando no começo do programa, tem coisas que a gente não vê. O clarividente vê certas coisas, mas ele não consegue ver outras. Ele não consegue ver o intangível. O clareaudiente consegue isso, mas não consegue ouvir o som do silêncio, e assim vai. Quantas coisas a gente não consegue fazer, né? Então é isso. Então acho que hoje nós conseguimos ser um pouquinho mais claros, né? Os primeiros programas a gente se confunde um pouquinho, a gente vai se entusiasmando, a gente vai entrando gradativamente em simbiose, em sintonia com a energia que a gente está lidando, né? Então eu acho que isso que nós passamos hoje, adicionado àquilo que nós passamos na semana passada, vai fazer com que a gente já comece a dar determinados passos de tentar compreender o que os textos de Lao Tse querem dizer. A partir daí, a coisa começa a ficar mais fácil, porque, segundo já dissemos no programa Vida Inteligente, né, quando a gente olha para alguma coisa, essa coisa olha de volta para nós. Ou quando nós estamos tratando dessa coisa, essa coisa se apresenta e fica presente. Então, todos nós que estamos envolvidos assistindo esse programa, falando sobre isso, nós estamos envolvidos nessa egrégora, nesse mesmo desejo de buscar uma coisa comum. E assim nós temos certeza de que em pouco tempo nós vamos ter esse entendimento. E quanto maior for o entendimento, mais fácil fica essa assimilação. E mais fácil sendo a assimilação, nós vamos conseguir fazer tudo que está sendo apresentado aqui como um caminho melhor, digamos assim, um caminho reto, um caminho diferente daquele que a gente almeja, né? Quem está satisfeito com a vida que leva, quem está satisfeito com o mundo do jeito que está, ou do jeito que você vê, perfeito, não precisa modificar nem nada. Agora, quem almeja alguma coisa, está aí. Agora, não precisa morrer, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo para você poder viver no mundo que você sonha, né? O mundo que você sonha, você tem toda a condição de viver nele, mas ainda não sabe como viver nele. É isso que nós estamos buscando, né? Eu, você e todo mundo. Então, é isso aí. Até semana que vem, um fraterno abraço e um feliz sempre.